voltamos com o programa Imprensa Livre. No programa de hoje nós estamos conversando com o jornalista Domingos Meirelles. Ele que é apresentador do programa Linha Direta da Rede Globo. Domingos, e nós vamos falar agora a respeito dessas emissoras de televisão que são pautadas pelo Departamento Comercial e de Marketing. Na verdade não são só as emissoras de televisão, os jornais sofrem mais isso do que as emissoras de TV, né? Para você ter uma ideia, criaram-se, por exemplo, diretor de conteúdo, o diretor de marketing, né, que trata o jornal como se fosse um produto, né? Eu acho isso uma idiotice, né? Porque o jornal não é uma geladeira, ele não é um fogão, né? Nem é um aspirador de pó. Então, o jornal ele é um repositório de sentimentos e emoções, né? E de aspirações, né? Então, eu costumo dizer que o jornal, principalmente a mídia impressa, ele é um ser vivo. Ele tem vida, ele tem sentimentos, ele tem emoções. E tratar isso como se fosse um produto, né? É uma desvalorização. Na verdade, são interesses econômicos, né? Na minha época, por exemplo, não havia essa interferência, né, do comercial na linha editorial do jornal. Eu comecei na Velha Última Hora, lá da Praça da Bandeira. Samuel Weiner estava no exílio, né? Quando aparecia alguém do comercial na redação, a redação fazia questão de mostrar o seu desagrado com a presença. Às vezes o sujeito ia lá para pegar uma informação junto à chefia de redação, mas o coletivo, né, fazia questão de dizer que a presença dele não era bem-vinda, né? Você vê que diferença em relação aos dias de hoje. Porque o pessoal do marketing, né, interfere diretamente não só na diagramação, né, na seleção da pauta. Isso eu acho isso muito ruim. Meirelles, vamos falar de linha direta. Você não tem receio de apresentar um programa cuja tônica principal é retratar a crueldade de alguns crimes bárbaros com relação até à sua própria vida, de sua família? Não, o programa está fora do ar, né? Ele não está na grade de 2009 e me disseram que ele volta o ano que vem. Não chego a ter esse tipo de preocupação, porque a nossa clientela, né, durante os 7 anos em que eu apresentei o programa, eram, vamos dizer assim, pessoas, né, homens e mulheres, né, envolvidos em tragédias passionais. E o que é a tragédia passional, né? É um momento em que as pessoas perdem a razão e o sentido, né, e os sentidos, e cometem todas essas loucuras que a gente sabe e que a própria história mostra, né? Então, a pessoa que comete um crime passional não significa que ela tenha um desvio de conduta, que ela tenha, vamos dizer assim, que tenha problemas graves de caráter ou de formação. Acontece, é um momento em que as paixões, né, afloram com uma intensidade. Fala mais alto, né? Uma intensidade, vamos dizer assim, vulcânica, né? E então não são criminosos profissionais, são pessoas vítimas, né, das suas histórias, dos seus conflitos, né? E eu já me habituei a lidar com isso. Eu até às vezes entendo o criminoso, né? Sou até muito criticado lá internamente, porque às vezes eu percebo que são pessoas que não suportaram mais determinado tipo de relação afetiva, né? Eu não estou justificando, certo, mas é que eles encontraram naquela... algum meio errado, mas E tem uma outra coisa, eu costumo dizer que certos crimes passionais são rituais de posse. O sujeito, quando mata a namorada, às vezes a mulher, é como se ele se apossasse daquela pessoa para o resto da vida. A morte daria simbolicamente, né, teria esse sentido. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de livros. Você falou de escrever histórias. Conta pra gente um pouco dos livros de Domingos Meirelles. Bom, o meu primeiro livro foi sobre a coluna Prestes, né? Eu, em 74, reconstituí a marcha da coluna para o jornal Estado de São Paulo. Eu fiquei 2 meses refazendo essa marcha que tanto encanta os americanos, né? E que é considerada talvez a mais extraordinária marcha revolucionária da humanidade. Dizem que é maior do que a marcha de Aníbal e de Carlos Magno. Não em volume de tropas, mas em extensão territorial. Então foi um grande sucesso, a matéria, foram 8 páginas de jornal, e eu
o Fernando Moraes, o escritor, era meu colega de redação, ele disse: Dominguinho, se organiza que aí tem um livro. Eu achei, evidentemente, que o Fernando estava querendo ser generoso comigo. Ele já era um autor conhecido, autor de um livro sobre a ilha, né? Sobre o governo cubano e o Fidel Castro. E eu levei 20 anos levantando documentos. Refiz várias vezes esse trajeto, aproveitei a minha ida para a TV para refazer também, revisitar alguns locais. E talvez a grande sacada desse livro é que eu tenha trabalhado com documentos americanos. Foi o olhar estrangeiro, né? Como o Departamento de Estado, através do seu representante aqui no Brasil, viu essa marcha revolucionária. Então, através da documentação confidencial e diplomática do Edwin Morgan, eu construí uma narrativa, um olhar diferente sobre a coluna Prestes. É um livro que ganhou o prêmio Jabuti na época e ele já está na 12ª edição com mais de 60 mil exemplares vendidos. Escrever livros então é uma paixão? É um ato também de doação, né? Eu acho que você, quando escreve, né, é um ato também de renúncia, né? Porque você abre mão de uma série da sua vida privada, né? Durante muito tempo eu deixei de ir ao cinema, ao teatro. Eu fiquei anos, né, debruçado sobre os meus personagens. E é uma coisa muito complicada para quem escreve, né? Porque eu acabava levando eles não me deixavam nem na hora de dormir. Eu ia literalmente para a cama, né, com o Bernardes, com o Prestes, com o Siqueira Campos, com o Juarez Távora, né? E só quando realmente terminava a história é que eu conseguia exorcizar esses personagens, que depois eram substituídos por outros, né? Como no caso do segundo livro sobre a Revolução de 30. E esses livros trazem consigo algumas histórias pitorescas. Você nos contou ontem que algumas pessoas te procuram para você escrever livros para eles. Dentro dessas pessoas que te procuraram, uma história nos chamou a atenção de um dentista que gostaria que você escrevesse um romance. Um dentista, teve um diretor da Petrobras, também queria escrever um livro. Então, o que eu faço com essas pessoas? Eu procuro explicar a eles como se deve fazer um livro, né? Digo, o senhor é que tem que escrever o livro, não sou eu. Não, mas eu preciso escrever um livro para o governador do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar. Digo, mas aí foi diferente. Aí foi um pedido da família, o governador teve um problema, um AVC, ele estava entre a vida e a morte, e como eu havia entrevistado durante 6 meses, então eu construí o livro que seria até uma homenagem da família, porque achavam que ele não ia sair do coma, ele ficou 6 meses em coma, né? Então foi diferente aquele projeto, né? Foi uma homenagem minha também a um governador muito interessante, o Marcelo Alencar, foi prefeito do Rio 2 vezes, foi advogado de presos políticos, mas é muito comum, eu tenho uns 4 ou 5 pedidos aí de pessoas que eu preciso conversar com elas, que eu não vou fazer o livro. Eles é que têm que aprender como contar suas histórias, como escrever, né? E quais os próximos projetos de Meireles ligados à literatura? Bom, eu estou trabalhando em 3 projetos ao mesmo tempo. Um sobre making off, né? Contando como as minhas matérias foram feitas tanto para a TV como para a mídia impressa. Estou envolvido num projeto sobre a Revolução Paulista de 32, a partir da construção de trens blindados, né? Que é uma grande sacada dos paulistas. Eles, quando se viram abandonados pelos gaúchos, eles construíram trens blindados, uma coisa fantástica para a época. E estou envolvido também num livro sobre a Revolução de 24, a Revolução Paulista de 1924. Bom, vamos ficar aguardando então esses projetos ansiosos. Meireles, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos acadêmicos, futuros profissionais, futuros comunicólogos. Bom, eu acho o seguinte, em relação a quem pretende se dedicar realmente ao ofício, né, ele tem que ser um bom leitor. Vou repetir outra vez uma frase do Fernando Moraes. Ele não conhece nenhum profissional que escreva bem, que tenha realmente o domínio da escrita, da palavra, sem que antes tenha sido um leitor voraz. Então, para o exercício dessa profissão, é fundamental que o jovem seja um bom leitor, né? Que se ele gosta de ler romance, poesias, enfim, seja lá qual for a área do seu interesse intelectual, mas ele tem que ser um bom leitor, porque é impossível escrever bem se você não tiver o hábito da leitura, não tiver um estoque de palavras, uma boa... porque quem escreve leva uma vantagem, quem lê leva uma vantagem muito grande em relação às outras pessoas.
ela hierarquiza melhor as suas ideias, ela organiza melhor o seu pensamento e se expressa com muito mais clareza. E vai ser melhor compreendido pelo leitor. Com certeza. Meirelles, mais uma vez eu quero te agradecer pela participação no nosso programa Imprensa Livre e pela sua humildade em dividir conosco o seu vasto conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. O programa Imprensa Livre fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.